Hoje, 26 de setembro de 2025, este foi o oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, Doméstica, Cruz e Força, para o grupo WhatsApp Cruz, Força e Fé, Doméstica, Localizador Luz e Glória. Obrigado pela assistência. Estamos fazendo a aula do capítulo 2 da Carta de Hebreus, da série de estudos bíblicos. Esse que eu sou Aleph. No capítulo 1, nós vimos que Jesus é o brilho da glória do Pai, de Deus invisível, em forma humana, que veio purificar os nossos pecados na cruz com seu sangue, nos dá paz, está à destra de Deus na majestade das alturas, na outra dimensão celeste da criação, e que Deus criou, estabeleceu céus e terra, que irão se desfazer, envelhecer, se enrolar como um livro, e Cristo é o primogênito acima de todos os anjos. Isso nós vimos no capítulo 1 da Carta de Hebreus. Agora, com essa exposição do capítulo 1 de quem é Jesus, de como esta criação é passageira e ele é eterno, nós vamos adentrar para estudar o capítulo 2. Façamos uma oração. Senhor Deus, abençoe os nossos ouvintes e o nosso coração, a nossa mente para receber e para anunciar essa verdade do Evangelho. Em nome de Jesus, Pai Celeste, amém. Portanto, convém nos atentar com mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Então aqui nós vemos que, vamos ver então que a lei de Moisés foi muito dura para quem rejeitou e desobedeceu, e muito mais agora as consequências serão graves para quem desobedecer e se rebelar ou apostatar, se desviar do Evangelho, da revelação de Cristo, este que é a glória do Pai, revelada para nós como homem, e da nossa purificação pelo seu sangue, que não foi de cordeiro como de Moisés, mas pelo seu próprio sangue humano. Então, portanto, convém nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Então, o zelo do cristão deve ser ainda maior do que o zelo do judeu. E o judeu estuda a lei de Moisés o dia todo, né? Muitos deles nem trabalham, eles casam com a mulher que trabalha para sustentar ele nos estudos. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, a cada transgressão e desobediência recebeu uma justa restribuição. E aí nós lembramos de Zacarias, o sacerdote que colocava o incenso no altar de Deus todo dia. E quando ele foi fazer isso, colocar o incenso, apareceu-lhe um anjo. E o anjo disse que ele iria dar à luz a um filho, que seria João Batista, a luz no deserto que preparava a vinda do Messias Jesus. E ele disse, mas como será isso? E o anjo ficou chateado com ele e disse que ele ia ficar mudo, que ele não acreditou. Pois a sua mulher, Elizabeth, já era de idade, e ele também. Ele saiu mudo lá do tabernáculo, do templo, e não falou até que nasceu João Batista, e perguntaram qual o nome dele. Aí ele começou a falar, escreveu numa tabinha de pedra, de cera, João Batista, e depois começou a falar. Então veja que o anjo castigou, né? Gabriel castigou a desobediência, a incredulidade de Zacarias, o sacerdote Zacarias, pai de João Batista. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então Jesus veio, encarnou, deixou no sudário a sua imagem, né? Da cruz, preservada milagrosamente todos esses anos, e comprovada até mesmo agora recentemente com o nome de Jesus, foi encontrado aqui escrito em papiros, em tiras de papiro, que colocava para reconhecer o defunto depois, né? O nome de Jesus, Jesus Nazareno, o mês de Adar, da primavera, onde foi ele executado na Páscoa. Tudo isso comprova que o sudário foi a ressurreição de Jesus. Você pode ver aqui a luz em volta do corpo dele, do pano, né? Que brilhou, e
queimou, de certa forma, um pouco e deixou as nuances tridimensionais do seu sofrimento, suas feridas de sangue no peito, no rosto, né? Na coroa de espinho e o dedo da mão em raio-x, né? Provando a ressurreição. Olha como o dedo é comprido aqui, né? Então isso aqui, o dedo aparece os ossos do dedo. Então a luz da ressurreição ressuscitou o corpo de Jesus. Isso aqui são manchas do incêndio, das costuras que o pano sofreu lá na França, em Lirey. Teve um incêndio, né? E aqui os pés, né, com o cravo da cruz e o pulso também que tem o cravo da cruz. Então Jesus, coroado de espinhos, é o único crucificado coroado de espinhos da história que se tem registro. Então Jesus é um personagem real que ressuscitou, está provado no sudário, que era Jesus Nazareno, que era o Jesus de Nazaré, como diz o Evangelho. Então nós não temos como duvidar da existência histórica de Jesus, muito menos dos sinais que o seu nome há 2000 anos vem fazendo e dando dons aos homens e sabedoria para nós darmos esse estudo para vocês, que vem de Deus, também vem de Jesus, o qual a princípio começou a ser proclamado pelo Senhor e foi-nos confirmado por aqueles que ouviram. Então o próprio Jesus confirmou, anunciou o Evangelho, curou, exorcizou os demônios e deu seu sangue para a nossa redenção, ressuscitou e ascendeu ao céu, dizendo, da mesma forma ele virá os anjos de Deus anunciando que adoram Jesus, os anjos de Deus adoram Jesus, porque ele é superior e ele desde o começo era o Verbo, era Deus, era um com Deus, Elohim é o Deus. Alguns judeus messiânicos creem em Jesus como Messias, mas não como Deus. Deus também lhes foi por testemunha com sinais e maravilhas e com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade. Então o Espírito Santo vem fazendo milagres, até tirando perna de aleijado para fora, e alguns missionários conseguem fazer oração desse modelo. Sai a perna onde tinha só o osso, depois manda a perna voltar em nome de Jesus, ela obedece. Então temos sinais de ressurreição. Tem um livro da irmã Hilda, ressuscitou 4 dias com 10 litros de formol, ressuscitou da pedra lá em Belo Horizonte. Eu tenho foto com ela e tudo. Porque aos anjos ele não sujeitou o mundo futuro do qual falamos. Então aqui talvez esteja a revolta de Satanás, o anjo vulto preto que caiu do inferno, caiu do céu, né, depois que ele se revoltou contra Deus. Talvez aqui esteja a razão de ter se revoltado, porque Deus, quando criou o homem, a mulher, ele deu a toda a sua criação, sujeitou para o homem, não para os anjos. Os anjos deveriam servir ao homem, e Satanás ficou revoltado com essa criação do homem, que iria reinar sobre todo o universo criado por Deus, já que os anjos reinavam sobre esse universo antes do homem, eu suponho, né? Nós não sabemos se o homem foi criado antes dos anjos ou depois, mas a gente tem uma tese nesse sentido, que é daí a existência do mal. Foi a inveja de Satanás sobre a criação de Deus e a glória de Deus. Mas alguém, em um certo lugar, testificou dizendo que é o homem para que ele dê atenção, o filho do homem para que o visites. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, tu o coroaste de glória e de honra e o puseste sobre as obras das tuas mãos. Então veja que apesar do ser humano ser menor, um pouco menor que os anjos, ele tem mais autoridade, ele tem mais domínio sobre a criação, sobre o universo. Inclusive Paulo diz que nós julgaremos os anjos. Tu lhe sujeitaste todas as coisas sob seus pés, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sob ele, e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então Jesus ainda nós não vemos, por isso precisamos de fé. Nós não vemos ele mandando em todas as coisas, mas ele está mandando lá no trono de Deus, no tempo certo em que os inimigos vão sendo colocados sob os pés de Jesus, que é o cabeça da igreja, e nós somos unidos, santificados com Cristo para reinar sobre todo o universo, sobre todas as coisas. Porém, vemos Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Então, a morte de Jesus foi uma graça que Deus concedeu para que ele provasse a morte no lugar de cada homem e tivesse esse mesmo sofrimento como irmão dos homens e pudesse socorrer
aos homens na hora da morte. Então nós temos aí o pastor Cisino, que é dos Gideões Internacionais de Camboriú, contou que ele orou por uma senhora que estava pedindo água e estava morrendo no terminal no hospital. E jogaram água, ela disse que estava assistindo fogo, e aí ele orou, pediu para ela falar o nome de Jesus, ela falou, e aí o fogo desapareceu e ela faleceu em paz, comunicando ao marido que aceitasse Jesus e colocasse os 3 filhos no caminho de Jesus para que se encontrasse um dia no céu. Então você vê que Jesus sustenta e dá graça até na hora da terminal da morte. Ele tem poder sobre a morte, poder sobre a nossa viagem para o paraíso, para o Éden, na hora e até mesmo uma pessoa que não conhecia Jesus, que se converteu, porque Deus providenciou um pastor que lhe ensinou a oração de Jesus na hora que estava falecendo. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e por quem são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória, tornar o capitão da salvação deles perfeito através de sofrimentos. Então ele vai nos levar à glória de Deus. Nós estamos separados da glória de Deus, por isso não temos vida eterna neste corpo, mas nosso corpo vai para a glória de Deus, vai ser criado na glória de Deus e para a glória de Deus em Cristo Jesus e terá a vida eterna na ressurreição, porque tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Então o Senhor Jesus, ele apesar de ser Deus, ele nos chama de irmãos. Por quê? Porque ele foi gerado na eternidade pelo Pai e nós fomos criados no tempo, no espaço, pelo Pai, com a ajuda do Espírito Santo e o Verbo, que era Jesus. Então, por isso, o Verbo de Deus, o próprio Deus, não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque ele foi gerado na eternidade, como diz a teologia cristã, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, no meio da igreja cantar-te-ei louvores. Então, Jesus vem com os discípulos, louva a Deus e ora ao Pai como irmão nosso, e morre para a nossa salvação como nosso irmão maior e Deus também. E outra vez porei nele a minha confiança e novamente contemple a mim e aos filhos que Deus me deu. E Jesus disse que Deus então nos dá para ele. Tudo é de Deus e Deus dá para o seu Filho, o Verbo Jesus Cristo, aqueles que creem nele, na Páscoa, na ressurreição, na remissão dos pecados e se arrependem e são obedientes ao Evangelho de Deus. Já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então o poder do terror, terrorismo, da tortura, como está vendo aí o Hamas aí, nos túneis subterrâneos, na escuridão, deixando os judeus sequestrados, civis inocentes ali, que eles raptaram, né, passando fome. Tem 20 que ainda falta devolver para Israel no dia de hoje, e tem vários corpos que já estão mortos ali naqueles túneis do Hamas. Então esses terroristas que dominam através do pavor, da morte, das armas, do terror, né? E da censura e do controle, né, como no Brasil eles estão querendo fazer com o comunismo aí bolivariano e fora de São Paulo, e livrar-se aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, como você vê o povo da Venezuela aí todo escravizado por esse terror do narcotráfico do presidente Maduro e estão aí escravizados sem poder se libertar deste crime organizado. Porque na verdade ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Então eles dominam pelo demônio, usam esses governos assim, narcoterroristas, para dominar as pessoas que têm medo de morte, têm medo da fome, etc. E do desemprego, e aí das doenças, das pestes. E assim eles vão dominando os países, as nações. Nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo aí, também tem até na justiça brasileira tem um inquérito chamado Fim do Mundo. Nós não sabemos o dia nem a hora do fim do mundo, mas já tem até um inquérito no judiciário brasileiro chamado Fim do Mundo, né? E não temos abrigo antimísseis no Brasil, né? Que está se tornando comum nos países, nas cidades agora da Europa, em Israel, ser necessário ter escudo antimíssil e abrigo antimíssil, né? Para poder viver uma vida um pouco mais normal, como na Ucrânia, em Jerusalém, na cidade de Israel, porque o terrorismo está lançando mísseis diariamente, né, à torta e à direita, como se diz,
Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas, que pertencesse a Deus para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Então, Jesus veio morrer, como sumo sacerdote, ele intercede hoje no céu por nós, e assim como ele é nosso irmão e sofreu aqui na terra as tentações que nós temos que sofrer até chegar na glória de Deus, a nossa alma, levada pelos santos anjos, e reconciliando Jesus na cruz, na Páscoa. Então, por isso a importância do batismo, dos sacramentos, da Eucaristia, para reconciliar em paz sempre o nosso coração, nossa mente, renovar nossa mente, nossa cultura, nosso entendimento, purificar, santificar, para vivermos uma qualidade de vida aqui neste mundo, enquanto a nossa alma não chega na glória de Deus e o nosso corpo não é ressurreto para a vida eterna, numa matéria eterna que vai ser como o corpo de Jesus foi está no céu hoje, né? Porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, ele pode socorrer os que são tentados. Então, aqui no capítulo 2 deixou bem claro que toda a aflição de Jesus, toda a sua morte no sudário, foi para que ele se solidarizasse com a nossa condição de dor, de sofrimento, de humilhação que nós passamos nessa vida como cristão, que é a religião mais perseguida do mundo. Então, esse foi o estudo do nosso capítulo 2 de Hebreu, dessa série de estudo. Se gostar, compartilhe, dê um like e faça algum comentário. Se inscreva se não é inscrito. Esse é o Saulo Alf. Muito obrigado pela sua assistência. Continue nosso estudo para as próximas aulas de Hebreus. Até uma próxima oportunidade. Um abraço e um bom final de semana.